Amém, irmãos? Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz de Deus e convido sem demora a abrirem a palavra do Senhor em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, somente o versículo de número 1. O sermão de hoje tem como título O Nosso Advogado. 1 João 2, 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Papai, peço que neste momento o Senhor possa, por misericórdia, nos conduzir a compreender e reter a Tua palavra em nossos corações, Papai, nos libertando dos nossos pecados e nos aproximando mais do Senhor por meio da exposição, da palavra, da verdade. No nome de Jesus Cristo, eu imploro. Amém. Irmãos, que interessante. Hoje a maioria aqui tem vínculo jurídico com o direito. Então vai ficar mais fácil os irmãos entenderem o exemplo que eu vou falar. Imaginem que estamos num tribunal e o réu, ele é culpado. Ele é culpado porque ele sabe que ele é culpado. Testemunhas viram ele pecando e ele é culpado. O acusador que o está acusando, Satanás, sabe que ele é pecador e expõe o seu pecado. Todas as provas apontam para que o réu é o pecador, precisa ser condenado. Tudo, meus irmãos. Não há brechas para livrar o réu pecador da condenação. E nós sabemos, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos estão nesse tribunal, de forma simultânea, completos e carregados de pecados, aptos a serem condenados. Mas eles estão assistidos por um advogado somente, o Cristo, Jesus o justo. E o juiz, Deus Pai, decreta sua sentença. E para surpresa ou não do pecador, ele está livre. Ele levanta de seu assento e vai para a porta do tribunal em liberdade. Entretanto, ele olha para a figura do seu advogado, que recebeu a pena de morte e está indo para o açoite e para receber a justa ira do juiz. Irmãos, este é o cenário do tribunal de Deus que eu quero tratar neste final de tarde. Primeiro, meus irmãos, vamos analisar o contexto desta carta do apóstolo João. Ela foi escrita para uma igreja que precisava de segurança acerca da fé verdadeira. Mas também ela precisava ser advertida contra uma compreensão equivocada do pecado e da vida cristã. Então, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler essas 3 cartas do apóstolo João. Ele insiste em 3 marcas fundamentais do verdadeiro cristão, que são crer verdadeiramente em Cristo, viver em obediência à palavra de Deus e amar os irmãos. No capítulo de número 1,
João começa apresentando Cristo como aquele que foi literalmente visto, ouvido e tocado pelos apóstolos. Se os irmãos abrirem aí em 1 João 1:1, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então há aqui um testemunho de que o apóstolo João não só conhecia Jesus, mas andou, tocou, sentiu o Cristo. E o objetivo aqui é conduzir os crentes a ter essa comunhão com Deus. E João vem e apresenta uma verdade. No versículo de número 5 do capítulo 1. Ele diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Por isso, não é possível dizer, meus irmãos, que temos comunhão com Deus enquanto nós caminhamos de forma deliberada nas trevas. E João confronta aqui duas afirmações falsas. A primeira no versículo 6 do capítulo 1, que ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E no versículo de número 8 do capítulo 1, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, o cristianismo bíblico não ensina perfeccionismo. O cristão ainda luta contra o pecado. Obrigado. Mas João também não deixa o crente aqui desesperado. Logo em seguida, no versículo 9, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para purificar de toda a injustiça. E diante desse contexto do apóstolo João, chegamos no capítulo 2 e no versículo de número 1, que João fala de forma simultânea de santificação e de pecado, de responsabilidade e de graça, e de obediência e perdão, além de justiça e misericórdia. E o fundamento de tudo isso é uma pessoa, o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Então vamos analisar esse versículo ponto a ponto, meus irmãos. Primeiro, o apóstolo João começa com: meus filhinhos. E nós vemos aqui uma expressão pastoral do apóstolo João. Ele não está falando de uma maneira fria, com pessoas que precisam apenas receber uma informação teológica. Ele está conversando aqui na carta como um pastor. A gente vê uma relação de amor, meus irmãos. E como eu disse, quem já teve contato com as cartas do apóstolo João, além de haver exortação de pecado, há muito ensinamento sobre o amor. E o que isso ensina para nós, meus irmãos? Que antes de exortarmos o nosso querido irmão do pecado, nós precisamos de amá-lo, exortá-lo com amor, não com frieza, não com indiferença ou com grosseria, e sim com um amor pastoral, assim como o apóstolo João fez em sua carta: meus filhinhos. Isso é um grande ensinamento para nós, meus irmãos. Continuando, o apóstolo João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. E aqui eu quero ressaltar a importância da palavra escrita. A palavra de Deus que nos confronta. O cristianismo ele não é construído sobre sentimentos que são subjetivos. João está escrevendo, a fé cristã está fundamentada em uma revelação objetiva. E aquilo que João escreve tem um propósito. Ele escreve para crentes, para que esses crentes compreendam o pecado, reconheçam a necessidade do Cristo e possam viver em comunhão com este Deus. A Escritura não apenas existe para nos consolar, ela também nos confronta, a palavra. Ela mostra quem Deus é, quem nós somos, o que é o pecado, o que é a santidade, quem é Cristo,
o que Cristo realizou e como nós devemos viver a partir dessa realização de Cristo. Por isso a igreja precisa da palavra, porque somente a palavra consegue nos mostrar de forma simultânea a gravidade do nosso pecado e a suficiência de Jesus Cristo. Continuando, o apóstolo João: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aqui, meus irmãos, ele explica o motivo dele escrever esta carta, que é para que não pequeis. O Evangelho, meus irmãos, não transforma a graça em uma autorização para o pecado. Aquele que foi justificado deseja ser também santificado. Aquele que foi perdoado deseja obedecer. Aquele que ama Cristo não deseja, irmãos, permanecer no pecado de forma deleitosa, deliberada, não, irmãos. E o apóstolo Paulo pergunta em Romanos 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele mesmo responde no versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? E como nós vimos hoje no culto pela manhã, o apóstolo Paulo no capítulo 5, falando onde abundou o pecado, superabundou a graça, meus irmãos. A graça que justifica o pecador é a mesma graça que começa a partir dessa justificação a transformar este pecador. E precisamos manter essa distinção na nossa mente. A justificação, ou seja, Deus declara o pecador justo por causa da justiça que foi derramada em Cristo, imputando ne Cristo a ira de Deus, mediante a fé que nós temos nele, e a santificação, que é Deus transformando o justificado de forma progressiva, conformando-o à imagem de Jesus, o Cristo, aquele em que o justificado crê. Portanto, meus irmãos, nós não somos justificados porque somos santos. Nós somos justificados para que sejamos santos. Continuando, o apóstolo João: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para quê? Para que não pequeis. E se alguém pecar, e aqui, meus irmãos, nós podemos observar que não é se alguém era pecador. Ele está escrevendo aqui para crentes, lembrem disso. Que a vida cristã, meus irmãos, não significa que é uma vida imaculada, completamente imune, livre do pecado, não. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8, já havia dito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, o verdadeiro cristão ainda peca, ele ainda luta, e ele ainda cai. Todo relato bíblico de ser humano pecou, todo. O único que não pecou, nós sabemos, Jesus Cristo justo, que além de ser 100% homem, era 100% Deus. Então o cristão, ele ainda precisa confessar seus pecados, se arrepender, ele ainda precisa da graça, ele ainda precisa do Cristo. Isso não significa que o pecado seja normal no sentido de ser aceitável. Significa que a santificação nessa vida é progressiva e incompleta. O cristão verdadeiro não é o que nunca cai, volto a dizer, irmãos, mas é aquele que quando cai não consegue permanecer confortavelmente no chão. E eu não estou falando de chão, de cair no chão, eu estou falando de pecado. O cristão verdadeiro se arrepende, confessa e volta para Cristo. Ele não ama o pecado, irmãos. E o apóstolo João continua:
Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Cristo, o nosso representante. E nós temos, inclusive, estudado no nosso estudo de terça-feira, Cristo como nosso único mediador. Mas aqui a palavra usada por João, do grego, é parakletos. Essa palavra é formada pela preposição para, do lado e junto significa, para significa ao lado, junto a, ao lado de. E, além de para, é utilizado a expressão, o verbo kalel, que significa chamar. Portanto, a palavra utilizada parakletos significa chamado para o lado de, ou alguém chamado para ajudar o lado de outrem. E essa palavra utilizada, ela possui a ideia de alguém que é chamado para estar ao lado do outro, auxiliando, representando-o e intercedendo. É significativo que o apóstolo João usa essa mesma palavra no Evangelho para falar do Espírito Santo. Em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, quando João vai falar do Espírito Santo, na verdade, as palavras de Jesus, João está escrevendo o Evangelho, ele utiliza a mesma palavra, parakletos. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E em João 14, 26, ele também diz: mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa palavra consolador, utilizada por João no Evangelho, também é parakletos, a mesma utilizada por João, traduzida por advogado em sua primeira carta. E ele também usa parakletos em João, no Evangelho 15, 26 e no capítulo 16, versículo de número 7. E o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador. E aqui, João apresenta Cristo como nosso advogado junto ao Pai. Isso significa, meus irmãos, como eu relatei na introdução, que o cristão não está sozinho diante da acusação que ele vai sofrer, o que ele sofre. Há alguém diante do Pai que o representa. E Paulo apresenta essa mesma verdade em Romanos 8, no versículo 33 e 34, que diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então, observem a lógica, irmãos. Quem pode condenar aquele que Deus justificou? Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e intercede. Então, o nosso advogado não está, de forma simples, tentando nos livrar da condenação do pecado. No próprio exemplo que eu dei, meus irmãos, nós vimos. Ele pagou a condenação do pecado, meus irmãos. O nosso advogado junto ao Pai. Não é essa figura do advogado que nós temos, que ele chega para o juiz, apresenta a defesa e sai conosco pela porta. Não, meus irmãos. Nesse caso, o advogado fica e sofre a punição que era para recair sobre nós. O advogado não nega a culpa. E essa seja uma das verdades mais gloriosas desse texto. Porque o nosso advogado não chega para o justo juiz e diz: não, ele não pecou. Cristo não precisa mentir para salvar o pecador, irmãos. Cristo diz: está consumado. A dívida foi paga por ele.
Nossa esperança não é eu sou um bom cristão, é no Cristo justo. Nossa esperança não é no pequei pouco, é no sangue de Cristo, é suficiente. A nossa esperança não é no eu conseguir me manter fiel. A nossa esperança é Cristo permanece fiel. E o apóstolo João continua. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Nosso advogado não está contra o juiz, meus irmãos. Nosso advogado está diante do justo juiz, do Deus. Isso é extraordinário, porque Cristo não precisa convencer um pai relutante a nos amar. A obra da salvação não consiste em Jesus tentar convencer o Pai a ter misericórdia de nós. Não, meus irmãos. Foi o Pai, o justo juiz, que enviou o advogado, Cristo, para cumprir a função de interceder por nós. João diz em sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, meus irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos na obra da redenção do teu povo. O Pai planeja, arquiteta, o Filho obedece, encarna, sofre, morre, ressuscita e intercede. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo no coração do teu povo, dos eleitos, do povo de Deus, da igreja de Deus. Cristo está junto do Pai como nosso representante. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, vejam a segurança. Cristo vive para interceder por seu povo, vive sempre. A nossa salvação não depende apenas de uma decisão que Cristo tomou no passado. Ela também, meus irmãos, é sustentada pela obra de Cristo no presente e no futuro para sempre. E o apóstolo João não deixa nenhuma dúvida de quem é o nosso advogado que está junto com o Pai. Ele diz, Jesus Cristo. Jesus é o nome daquele que veio salvar. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observem, ele não veio simplesmente salvar-nos das consequências psicológicas do pecado. Ele veio salvar-nos dos nossos pecados. E Cristo é um mediador perfeito. O apóstolo Paulo declara para Timóteo, em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então existe um único mediador. Não precisamos de outro mediador da redenção. Não precisamos acrescentar qualquer outro nome à obra de Cristo. Ele é suficiente, nosso advogado. E o apóstolo João finaliza esse primeiro versículo, descrevendo Jesus Cristo como o justo. A identidade do nosso advogado é a base da nossa esperança. Aqui está o fundamento de tudo. Por que Cristo pode ser o nosso advogado? Porque Ele é justo. Nós somos culpados, Ele é justo. Nós pecamos, Ele não pecou. Nós quebramos a lei, Ele cumpriu perfeitamente essa lei. Nós merecemos a condenação e Ele assumiu essa condenação. Em 1 Pedro 3,18, Pedro diz, o apóstolo Pedro, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Essa é a substituição penal, meus irmãos. O justo pelos injustos. E o apóstolo Paulo explica em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21,
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui está o coração da justificação. Nossos pecados são imputados a Cristo, e a sua justiça é imputada a nós. Não significa que Cristo se tornou um pecador, meus irmãos, no aspecto moral. Significa que ele assumiu judicialmente a culpa pelos pecados dos outros. E nós não nos tornamos pessoalmente perfeitos no instante em que a justificação nos acomete. Mas Deus nos declara justos com base na justiça perfeita do Cristo. E essa é uma doutrina muito amada, meus irmãos, que é a justificação pela fé somente. Deus olha para Cristo e vê a Jaqueline, e vê o Gabriel, e pune Cristo ali na cruz. Deus olha ali para Cristo no Gólgota e vê o Michael, e ele vai e tritura Jesus. Vê a Raquel, e ele humilha Jesus na cruz. Ele olha para mim, meus irmãos, e ele me mata na cruz. E ele olha para nós aqui hoje e enxerga o santo, Cristo santo. Santo, meus irmãos. Nós vamos sair daqui agora e nós vamos pecar. Nós estamos pecando aqui agora. Mas Deus insiste em nos amar, meus irmãos. E aqui vale a pena fazermos uma conexão com o versículo de número 2. Embora o nosso texto principal seja somente o versículo de número 1, o versículo 2 diz o seguinte, do capítulo 2 de 1 João: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E essa é a razão pelo qual Cristo pode ser o nosso advogado. Ele não somente nos defende sem fundamento, ele é o próprio fundamento da nossa defesa. O juiz é justo, a lei é justa, a acusação é real, mas Cristo satisfaz essa justiça. Isso é propiciação. Romanos 3, 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E essa é a glória do Evangelho, irmãos. Deus não precisa escolher outro ser justo. Deus não precisa escolher entre ser justo e salvar os pecadores. Na cruz, Deus demonstra perfeitamente sua justiça e ao mesmo tempo justifica esse pecador que crê em Cristo. E por fim, meus irmãos, eu quero trazer uma imagem do Evangelho. E eu queria que os irmãos abrissem as Escrituras em Zacarias, para a gente poder acompanhar a leitura juntos. Zacarias está antes de Malaquias, que é o último texto do Antigo Testamento. Zacarias 3, no qual o profeta vai tratar da quarta visão do sumo sacerdote, que é acusado. Zacarias 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 somente. Zacarias 3, do 1 ao 5, diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito
com que passa de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava de pé. Irmãos, essa cena é extraordinária. Josué, o sumo sacerdote, aparece diante do Senhor Deus Pai, de Satanás e do anjo do Senhor, o Deus Filho. Josué está vestido com roupas imundas. E a imagem é poderosa. O sacerdote está diante de Deus e suas vestes revelam a sua culpa. Mas Deus repreende o acusador, Satanás, e ordena que sejam retiradas as suas vestes imundas. Depois Josué recebe vestes novas. E é uma maravilhosa antecipação, meus irmãos, da realidade que encontramos plenamente em Cristo. O pecador culpado não permanece vestido com a sua justiça. Deus o veste com a justiça que vem dele e ele fica limpo por meio do nosso advogado justo Cristo. Irmãos, 1 João 2,1 não nos apresenta um cristianismo superficial. Ele não diz que não existe pecado. Pecado é real. Ele não diz que Deus ignora o pecado. Deus é justo, ele pune o pecado. Ele não diz que podemos viver como quisermos. Não. Ele diz que ele escreve a carta para que não pequemos. Para que não pequeis. É o objetivo da carta. Mas João também não deixa o crente olhando desesperadamente para o espelho, enxergando a si mesmo e seus pecados. Ele manda o crente olhar para Cristo. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Essa é a nossa esperança. Quando a consciência nos acusa, Cristo é o nosso advogado. Quando o promotor, o Satanás, nos acusa, Cristo é o nosso advogado. Quando lembramos dos pecados antigos, meus irmãos, Cristo é o nosso advogado. Quando caímos pelos novos pecados e precisamos nos arrepender, Cristo continua sendo o nosso advogado. E quando percebemos que a nossa justiça é insuficiente, o nosso advogado é justo. E quando estivermos diante de Deus no último dia, nossa esperança será no Cristo. E por fim, eu quero uma aplicação para nós, meus irmãos. Como igreja do Senhor, que possamos hoje, ainda hoje, nos arrependermos dos nossos pecados. Não os esconder, não os justificar, terceirizar, mas é isso, mas é isso, mas é isso. Não faça paz com o seu pecado. Não durma em paz. Eu desejo que nós não tenhamos paz nos nossos pecados. Desejo guerra na nossa mente por causa do nosso pecado. Meus irmãos, possamos confessar os nossos pecados e depois de confessá-los, não permanecermos olhando para esse pecado maldito, e sim possamos olhar para Cristo, para a nossa fé no Cristo, para aquele em quem a nossa fé está depositada, Jesus Cristo, o justo, meus irmãos, porque temos um advogado junto ao Pai, a nossa esperança. E nós fomos recebidos por Ele, porque nós cremos nele. Só lhe deu glória. Amém. Senhor nosso eterno Deus, Papai bendito e glorioso, justo juiz, que já decretou a sentença e a punição já aconteceu, Papai. Obrigado pelo nosso advogado justo, Senhor.
Mas, por favor, papai, transforma-nos, por favor. Santifica-nos, Senhor. Não nos deixe abraçados no nosso pecado, enganados. Não nos deixe nas trevas. Leve-nos para a luz, papai, por favor. Tem misericórdia da tua igreja que te clama das profundezas nesse início de noite, papai. E alcance, Senhor, com a tua graça os nossos que ainda não foram alcançados, Senhor. Eu creio, ampliando o teu santo reino, que o nosso justo advogado também possa ser o advogado deles, perfeito, Senhor. Por favor, papai, ajuda-nos, santifica-nos na tua palavra da verdade. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração como igreja do Senhor, nós clamamos. E te agradecemos por essa graça maravilhosa que nos foi derramada, Pai. Te adoramos e bendizemos no nome dele, o nosso advogado, justo juiz, o justo que está diante do Senhor, Papai. Amém.